Bien, muchas gracias. Vamos a dar inicio entonces a esta sesión, anunciando a nuestro próximo expositor. Se trata del señor André Pepitone da Nóbrega. El señor Pepitone es director de la Agencia Reguladora de Electricidad de Brasil. Es ingeniero civil de la Universidad de Brasilia y cuenta con posgrados en geotecnia de la Universidad de Brasilia y en teoría y funcionamiento de una economía nacional moderna por la Universidad George Washington de los Estados Unidos. A lo largo de su carrera en la agencia reguladora ha ocupado cargos como gerente del equipo de autorizaciones para proyectos renovables en el periodo 2000-2002, asesor técnico en el área de estudios económicos del mercado, periodo 2002-2006, y asesor del Consejo de Directores, periodo 2006-2010. Entre sus principales intereses de investigación están las políticas energéticas para energías renovables, smart grids, rutas de modelado hacia sistemas energéticos sostenibles y liberalización de los mercados energéticos. Desde mayo del año 2012 hasta el 2014, el señor Pepitone ha sido director de la Asociación Brasileña de Agencias Regulatorias, que lleva las siglas ABAR. En marzo del año 2015 fue elegido segundo vicepresidente de la Asociación Iberoamericana de Reguladores de Energía, ARIAE, por un periodo de 3 años. Don André se encargará, igual que los expositores anteriores, de la ponencia de resultados y desafíos sectoriales en energía en la hermana República Federal de Brasil. Le invitamos al señor para pasar a el estrado y disertarnos. Gracias. Bom, meus amigos e minhas amigas, boa tarde a todos. Primeiro, registro a grande felicidade e satisfação de estar presente neste evento de Ocinermin, o terceiro Fórum Global de Energia de Peru. Agradeço ao nosso presidente, Daniel, que é presidente de Ocinermin, e também nosso presidente de ARIAE, que já chegou em ARIAE fazendo a diferença. Graças à sua habilidade, Daniel resolveu um impasse da Escola Ibero-Americana de Regulação e agora, em breve, será apresentada a toda a América Latina a criação da Escola Ibero-Americana de Regulação. Então, parabéns por sua desenvoltura e por sua atuação, Daniel. Nos dias da tarde de hoje, vamos falar sobre o setor de geração de energia em Brasil. Primeiro, peço desculpa a todos porque não hablo espanhol, mas hablo um bom portunhol. Então, se hablo espaçado, vou me fazer compreender por todos. Mas para a proposta de trabalho para a tarde de hoje, nós vamos passar pelos seguintes tópicos. Para se pensar o setor elétrico em Brasil, análise da reforma que fizemos em Brasil desde 2000 e as projeções de demanda de energia e as orientações da política e resultados e perspectivas. Bom, primeiro, gostaria de compartilhar com vocês que o setor elétrico em todo o mundo está passando por uma grande transformação graças à força da inovação, a inovação que vem e está presente. Imagine todos vocês se Graham Bell, que é o inventor de telefone, ressurgisse hoje aqui em Lima, em nosso fórum de energia. Graham Bell provavelmente irá ficar maravilhado com toda a transformação do setor de comunicações. Mas, se o mesmo ocorresse com Thomas Edison, talvez este impacto não se faça presente, porque pouco aconteceu no setor de distribuição, no setor elétrico. As práticas não teve esta grande transformação como aconteceu em segmento de comunicação. Mas agora é o momento que tudo começa a acontecer no setor de energia. Para vocês poderem ter presente o que é a força da inovação, eu trouxe uma película
que é a posse do Papa Bento XVI no ano de 2005 em la Plaza de Vaticano. Observe o que aconteceu 8 anos depois. Em 2013, na mesma Praça do Vaticano, a posse do Papa Francisco. Todos com seu smartphone na mão, então você pode observar a inovação que ocorreu em tão pouco tempo. Outra foto bem sugestiva que trata da força da inovação é essa de 2016 de Hillary Clinton. Podem vocês todos imaginar se esta película fosse sacada em 1990. Um sinal total de desapreço, todo de costas para Hillary. E agora em 16, todos batendo selfie nome em espanhol também, com seu cell phone, todos de costas, mas também um sinal de apreço. Então, isto mostra para nós como que a inovação vai fazer mudar nossos hábitos. E o diretor do Fórum Econômico Mundial, o Klaus Schwab, assim definiu o que é a inovação. Nós estamos a bordo de uma revolução tecnológica que modificará completamente, fundamentalmente, a forma como vivemos, trabalhamos e como nos relacionamos. E que em sua escala, alcance e complexidade, a transformação será distinta de qualquer coisa e qualquer gênero que já experimentamos antes. E uma frase também bem característica de Abraham Lincoln diz que the best way to predict the future is to create it. Então, a melhor maneira de se tentar prever o futuro, por que não vamos criar esse futuro? E está em nossas mãos a criação desse futuro, nesse fórum aqui de reguladores e de todos os agentes do setor de energia, tanto de eletricidade como de petróleo. E todas as soluções e todos os nossos desafios, em todos os segmentos, mas vamos abordar aqui a geração de energia. Então, esses desafios que temos na geração de energia necessitam seguir esse ritmo de los cambios atraídos pela inovação. E assim começamos a mostrar como que foi essa transformação do setor elétrico brasileiro, que até 1999, 2000, era integralmente hidráulico, para o que é hoje 2017. Bom, primeiro algumas características do Brasil. Brasil é um país que tem uma grande extensão territorial, tem praticamente 86% do território americano, uma população de 207 milhões de habitantes, um crescimento populacional de 1.200.000 todo ano e um desafio grande para nós que atuamos na área de setor de energia elétrica. Temos que atender todo mês 125 mil novos consumidores. O PIB do Brasil é 1,715 mil milhões. O país tem uma capacidade instalada de 163 mil megawatts. E vamos explorar como é que chegamos a esses 163 mil megawatts. Temos uma carga máxima de pico. A demanda máxima do país foi registrada no ano de fevereiro de 2014, portanto, 3 anos atrás, e foi de 85.700 megawatts, a demanda pico. Temos um consumo per capita, digamos assim, adequado para a região latino-americana, em torno de 2.666 kWh ano, mas muito baixo quando comparado com países europeus e países e os Estados Unidos da América, que gira em torno de 8, 9 mil kWh ano por pessoa. E temos um crescimento de consumo de energia da ordem de 4% ano. Bom, essas são as principais características do país e vamos abordar aqui como é o parque gerador, como é composto os 163 mil megas. Temos hoje a hidráulica, a potência que eu apresento para vocês é a potência instalada do país. Então, temos 65% hoje da potência instalada é hidráulica. É uma grande transformação, porque
Todos vocês provavelmente tinham em mente que girava em torno de 90%, 92% das hidráulicas, o que era o normal em Brasil. Mas nos últimos 10 anos, seguindo uma diretriz do governo federal, diversificamos nossa matriz energética. Então, temos 106 mil megawatts de hidráulica. Um ponto interessante são as térmicas. Temos 28 mil megawatts de térmica de hidrocarbonetos e 14 mil de biomassa. E o principal combustível da biomassa é o bagaço de la cana-de-açúcar. Então, 1/3 da capacidade térmica do país é proveniente do bagaço da cana-de-açúcar. Temos a novidade dos últimos 10 anos, que foi as centrais geradoras eólicas. Temos hoje 11 mil, praticamente 12 mil megawatts instalados. Isso tudo aconteceu de 2008 para cá, as eólicas. Representa 7% da capacidade instalada do país. E agora, como vivemos há 10 anos atrás, o momento para a instalação das eólicas, estamos vivendo o momento para a instalação das usinas fotovoltaicas. Temos 415 megawatts instalados de geração centralizada e 139 megawatts instalados de geração distribuída. Esses 139 são as residências que geram em sua própria energia. É algo que começa a crescer no Brasil e ajuda bastante a diversificar a matriz energética do país e ajuda bastante a tirar nossa dependência do clima. Todos aqui, muitos de vocês, todos somos sul-americanos, então estamos vivendo uma crise muito grande de chuvas. Nos últimos 6 anos, temos um período muito adverso de água. Então, os reservatórios das usinas hidrelétricas estão todos secos. Essa outra película nos mostra como é composta a geração de energia no país. Então, em um determinado dia, foi dia 16 de novembro de 2017, um dia típico no Brasil, a carga verificada do país foi 67 mil megawatts, 67.627 megawatts. E como a carga foi atendida? 50% com hidrelétrica, 100% nacional, 15% contabilizamos em separado, porque a usina de Itaipu é binacional. Então, temos 15% com Itaipu, ou seja, 65% da carga atendida com usinas hidrelétricas. Temos 3% com a nuclear, 21% com térmica, sendo que desse 21%, 1/3 é biomassa, é renovável, 9,44% de eólica. Então, as usinas eólicas, as centrais geradoras eólicas que não existiam no país até pouco tempo, agora respondem pelo atendimento de praticamente 10% da carga. É um número muito significativo. Temos a solar, que está sendo introduzida agora, com 0,3%, e assim se compõe a matriz de atendimento da carga no país. E chamo a atenção de novo para o recorde de nossa demanda, que aconteceu no dia 5 de fevereiro de 2014, especificamente nesse dia, todas as capitais do Brasil, o Brasil tem 26 estados, mais o Distrito Federal, 27 estados, e nesse dia específico, todas as capitais do Brasil, do país, registraram temperaturas acima de 30 graus. Então, muito provavelmente por causa do ar-condicionado, a demanda foi de 85.708 megawatts. E aqui uma visão do nosso sistema de transmissão. Muito foi feito no país nos últimos 10 anos. Acho que na conversão do slide para o template da Alcinermin, perdeu-se alguns dados. Mas a foto menor, a película menor é o ano de 2003. A película maior é o ano de 2017. Vocês podem ver como o país está mais interligado com linhas de transmissão. Em 2003, tínhamos apenas 73 mil quilômetros de linha. Agora, em 2017, agora temos 135 mil quilômetros de linha. E quando eu falo linha de transmissão, quero me referir a linhas com tensão acima de 230 kV, que é o sistema interligado nacional.
Aqui uma película que mostra o nosso sistema de distribuição de energia. Temos 59 distribuidoras ao longo de todo o país. E o que merece um destaque é que se calcula a tarifa de distribuição de energia de acordo com o gasto para se distribuir energia naquela área de concessão. Então, temos 59 tarifas de energia distintas no país. A métrica leva em conta o custo da área de concessão de cada distribuidora. E aqui também, finalizando a questão da potência instalada, mas é um dado muito interessante para nós outros. Pegamos o mês de abril. Por que abril? Abril é o término do período úmido em Brasil. É quando se para as chuvas e se começa o período seco, que vai até outubro. Em outubro voltam as chuvas, de outubro a abril é o período úmido, e de abril a setembro é o que chamamos de período seco. Então, esse dado de abril é quando, teoricamente, está no final das chuvas, todas as hidrelétricas eram para estar com um reservatório com água. E aqui como é que está a geração do país? Em 2014, 75% de fontes renováveis, 2015, 73%, 2016, já por causa motivado pela eólica, não pelo cenário de hidraulicidade, mas por conta das eólicas, 80% da energia do Brasil gerada foi de fontes renováveis. Em outubro, que é o fim do período seco, ou seja, quando os reservatórios ficaram de abril até outubro sem receber água, gerando, já estão todos baixos, então, digamos assim, é um período ruim para usar as hidrelétricas. Mas, mesmo assim, o índice de geração atendido por fontes renováveis é muito elevado. Temos em 2014 71%, 2015 74% e 2016 76% de atendimento por fontes renováveis. E aqui um quadro que mostra a matriz de eletricidade comparada com países da OCDE, com foco no ano de 2015. Então, nos países da OCDE em 2015 geram energia com 23% de renováveis e 66% de combustíveis fósseis. No mesmo ano de 2015, o Brasil atende com 74% de renováveis e 22% de combustíveis fósseis. Isto dá uma dimensão para o país de que a energia que se gera em Brasil, majoritariamente, é energia de fontes renováveis. Não contribui com o aquecimento global ou com a emissão de carbono. E agora vamos focar como é que se desenvolveu cada fonte no país, começando pelas hidráulicas. Hidráulicas é a vocação do Brasil. Então, hoje, nós exploramos 1/3 do nosso potencial hidráulico. E como está dividido o potencial hidráulico do Brasil? 66% está no norte do país, na região de Amazônia, 3% na região nordeste do Brasil, é uma região muito seca, praticamente não tem rios, não tem água, 3% no centro-oeste, 21% no sul, que é onde está a usina de Itaipu, e 8% do sudeste. Este é o potencial. O Brasil explorou 1/3 de seu potencial está explorado. O outro 1/3 está em área de preservações ambientais ou áreas indígenas, não pode ser explorado. E o outro 1/3 ainda tem condições de ser explorado, mas assim como os países vizinhos, e como havia conversado com alguns aqui no seminário, a discussão com os órgãos ambientais é muito complicada, muito difícil, o que praticamente inviabiliza a construção dessas usinas hidrelétricas. Então, nós temos um potencial estimado de 260 mil megawatts. É o terceiro ou quarto de todo o mundo. De acordo com o nosso planejamento, até o ano de 2030, seriam aproveitáveis 180 mil megawatts. Sendo que, com seguridade, temos 150 mil megawatts a serem aproveitados. E a expansão após a 2030, que não se vai mais poder construir hidrelétricas, ainda não está definida no país. Temos que apresentar uma discussão com toda a sociedade para saber se vamos adotar usinas térmicas a gás natural, usinas nuclear ou usinas a carbono.
Qual é o problema? O Brasil não tem carbono. Temos poucas minas, o carbono é de péssima qualidade, e se optarmos por construir termoelétricas a carbono, vamos ficar dependente de outra nação. O problema é que não temos nos dias atuais. Nuclear é uma alternativa, é uma fonte importante para o país, porque temos o combustível, o urânio, porém temos uma grande discussão ambiental mundial. Tem toda a rejeição mundial dos ambientalistas para a fonte nuclear. Então, só nos resta o gás natural. O gás natural, o país ainda não está estruturado, não estamos avançados em gasoduto, não temos mercado de gás, isso tudo está acontecendo nesse momento, né, a criação desse mercado. Porém, temos o pré-sal. O pré-sal pode nos dar uma outra magnitude no que diz respeito ao gás natural nos próximos anos, o que permitiria o avanço do país por meio de térmicas a gás natural. Nós temos as fontes renováveis, mas as fontes renováveis elas são complementares. Não dá para se apostar como uma fonte de base o crescimento do país por meio de fontes renováveis. E o que temos de hidrelétrica a se explorar? Temos a Cuenca do Rio Madeira, com 7.300 megawatts. Já temos pronta a usina de Giral, de Santo Antônio. O suministro aconteceu em 2013 e 2014. Temos lá a Cuenca del Xingu, que é onde está a usina de Belo Monte, com 11.000 megawatts instalado. E temos a Cuenca de Tapajós, que está por acontecer. Sobretudo o Médio Tapajós, a usina de São Luís, com 16.000. Haveria o suministro desta usina agora em 2017, porém, a discussão com os órgãos ambientais, com o meio ambiente, travou o suministro e provavelmente também, ano que vem, em 2018, não irá acontecer. Esse gráfico é muito interessante. Esse é o mapa da Amazônia, região amazônica do Brasil. E na região amazônica do Brasil, eu plotei na cor roja as terras indígenas. Este verde mais escuro são áreas de proteções ambientais. Então, 24% da Amazônia brasileira é terra indígena e 27% é área de proteção ambiental. E está plotado aí também nesse mapa, mas vocês não vai ser possível ver, os reservatórios de todas as usinas que podem ser construídas na região amazônica, identificadas até 2030. Isso representa 0,3% da região amazônica. Ou seja, o que eu estou dizendo é que se nós fizermos as hidrelétricas na região amazônica, os reservatórios de todas elas que podem ser desenvolvidas representam 0,3% da área de toda a região amazônica do Brasil. Então, tem um discurso mundial que somente a usina de Belo Monte, no rio Xingu, está destruindo a Amazônia, quando vocês podem ver que todas as usinas juntas representam apenas 0,3%. Ou seja, não afeta o bioma amazônico, e o bioma amazônico que é formado sobretudo por reservatórios. E aqui é como estão o potencial de armazenamento do Brasil. Nós temos 70% da energia das hidrelétricas na região sudeste e centro-oeste, 7% na região sul, que é onde está a usina de Itaipu, 18% no nordeste e 5% no norte. Por quê? O norte é tão baixo? Porque no norte tem potencial para se construir usinas, mas hoje não tem usinas construídas praticamente, são muito poucas. A maior delas é Tucuruí, que é do século passado, e depois temos as novas que estão entrando, que é Santo Antônio, Jural e a usina de Belo Monte. E como temos esse parque fantástico de usinas hidrelétricas, isso nos facilita bastante nessa lida com as usinas renováveis, tanto as usinas eólicas como as usinas solares e como as usinas a biomassa, elas são intermitentes. A eólica, a intermitência é no dia. No Brasil se venta pela noite, não durante o dia, mas durante o dia temos sol, que temos as usinas solares. E as usinas a biomassa temos que depender da safra da cana-de-açúcar, que ocorre apenas 6 meses durante o ano.
Mas essa intermitência ela é resolvida com os reservatórios. Então, os reservatórios da hidrelétrica funcionam como o verdadeiro storage do sistema elétrico brasileiro. E aqui uma característica interessante também para nós outros é que, devido a essa dificuldade que temos com os órgãos ambientais, a capacidade de armazenamento do país está diminuindo ano a ano. Quando conseguimos construir, desenvolver, desarrollar uma usina hidrelétrica, essa usina ela não tem reservatório. A usina que construímos, elas são usinas sem reservatório, ou seja, são usinas que escoam apenas a vazão do rio. Então, vejam que o potencial do armazenamento do país está diminuindo e, de acordo com o plano decenal, em 2021 teremos apenas armazenamento para 3 meses de geração. Temos agora o desenvolvimento das usinas térmicas. As usinas térmicas, 14 mil megawatts, são de fonte de biomassa, capitaneados, sobretudo, desses 14 mil, 11 mil bagaços de cana-de-açúcar, mas também temos o capim-elefante, casca de arroz, carvão vegetal e um pouco também de licor negro. E depois as usinas a combustíveis fósseis. Agora, o que é muito interessante para nós é a complementariedade destas fontes. Então, em azul, é o gráfico que mostra o regime hídrico da região sudeste do país, que é onde estão as plantações de cana-de-açúcar, e em laranja temos a biomassa de cana. Então, a safra da cana acontece de abril a dezembro. De abril a dezembro é quando temos a cana que temos o bagaço. Depois de dezembro, não temos bagaço. E é justamente no período que temos bagaço, é o período que a hidraulicidade é mais baixa. Então, a cana-de-açúcar vem ajudar bastante, que no momento que temos menos água, então podemos represar essa água nos reservatórios e atender a demanda do país com o bagaço da cana-de-açúcar. A energia eólica aconteceu no Brasil praticamente nos últimos 10 anos. Mas ainda o número de capacidade instalada é muito baixo. Nós agora, em 17, temos praticamente 12 mil megawatts. A Alemanha tinha 12 mil megawatts em 2002. E a Espanha tinha 12 mil megawatts em 2006. Ou seja, há 10 anos atrás. Mas essa potência ela foi instalada por meio das subastas que começaram a acontecer efetivamente há 10 anos atrás. E aqui nós trazemos um gráfico que mostra o desenvolvimento de Alemanha, Espanha, Brasil e China. Salta aos olhos os números da China. Ou seja, a China está virando um mega player mundial de energia eólica. A China é o que está no gráfico em azul e tem mais de 160 mil megawatts instalados já em 2016. E aqui são as subastas que aconteceram no Brasil para a contratação de energia eólica. A primeira em 2009, e todo ano fazemos a subasta, e o gráfico apresenta a quantidade contratada e o preço que foi contratado em dólares americanos. Então, percebam que o preço ele vai aumentando, ou seja, teve ano como o ano de 2012, se contratou a praticamente 27 dólares. E o último leilão nós contratamos a 63 dólares. Isso é impactado também por algumas características do mercado. Lá atrás, a conexão à rede elétrica era responsabilidade do governo. Então, isso tirava um risco e o preço poderia ser mais baixo. Mas tivemos problemas, porque as linhas de transmissão não saíram, e aí os parques eólicos ficaram prontos, tivemos que pagar o parque, mas não usufruímos da energia, porque não tinha como escoar essa energia. E hoje nós mudamos a lógica do processo, e o gerador é responsável pela integração do parque ao sistema de transmissão nacional.
Então, é um risco adicional e certamente isso contribuiu para o aumento do preço nos leilões nas subastas de energia eólica. E aqui temos o potencial do país. O potencial foi um estudo do início dos anos 2000, onde se previa torres de até 50 metros, é uma tecnologia antiga, e o potencial identificado foi de 143 mil gigawatts. Esse é o número oficial. Mas está sendo desenvolvido um novo estudo com torres de 100 metros, que é aquela nova tecnologia, e esse potencial ele passa de 143 mil para 300 gigawatts, 300 mil megawatts de potencial a ser explorado no país. E aqui mostra como é que estão distribuídas as eólicas no Brasil. Obviamente estão na costa, sobretudo ali nos estados do Nordeste, que é onde se tem os ventos mais firmes, mais permanentes e com maior intensidade. Então, eles são contínuos e mais fortes. É a melhor região para se implantar as usinas eólicas. É na costa da região nordeste do Brasil, onde temos lá as famosas praias, até no estado da Bahia, e também mais ao sul do país, próximo à divisa com a Argentina, com o Uruguai, estado do Rio Grande do Sul, também se mostra uma região propícia para se instalar eólica. Temos as mesmas características naturais do Uruguai. O Uruguai tem muita usina eólica implantada naquela região. E aqui também mostra que, fazendo uma análise do regime dos ventos com a hidraulicidade do país, vemos que as fontes são complementares. Na época que temos menos água, é a época em que os ventos são mais fortes. Então, associando a força dos ventos das eólicas com o bagaço de cana-de-açúcar, isso nos ajuda a passar aqueles períodos que não temos água, que é justamente quando acontece, né, a ponta dessas duas gerações. E agora a novidade do Brasil, estamos justamente agora no nascedouro de oportunidades, é para a geração de solar. Aqueles que querem fazer inversões em Brasil em solar são muito bem-vindos. O mercado está apenas nascendo e temos características naturais muito atrativas. Vejam, a Alemanha tem uma irradiação diária de 900 a 1.250 kWh/m² ano. A França é 900 a 1.650 kWh/m² ano. Espanha já sobe um pouco, vai para 1.200 a 1.850. Mas vamos guardar o número da Alemanha. O pior sol da Alemanha é 900, o melhor 1.250. Vejam as características naturais do Brasil. A pior região do Brasil é a região sul, o estado de Santa Catarina, Rio Grande do Sul. E qual é a intensidade de radiação? 1.500 kWh/m² ano. Ou seja, o pior sol do Brasil é mais alto que as melhores condições físicas que o país da Alemanha tem. E mesmo assim, a Alemanha tem mais de 40 mil megawatts de potência instalada hoje de usina solar. O Brasil tem um potencial de 1.500 a 2.400 de irradiação, o que confere a um país umas características naturais muito propícias. E o que temos hoje? Temos 13 unidades de geração centralizada que nos proporcionam 386 megawatts, 19 mil unidades consumidoras gerando sua própria energia, o que nos dá 139 megawatts, e pequenos parques, 50 unidades, que nos confere 29 megawatts. Aqui são a distribuição de parques solares que estão em construção no Brasil. Então, hoje nós temos em construção no país, quando digo em construção, que já tem licença ambiental, já tem lá os equipamentos comprados, estão em obras. Então, tem 31 centrais que, quando estiverem prontas, vão nos disponibilizar o Sistema Interligado Nacional, 883 megawatts. E aqui o Brasil adotou a seguinte estratégia para introduzir o parque solar. Temos duas maneiras. Uma é por meio da geração centralizada, a outra é por meio da geração distribuída. Então, na geração centralizada, nós realizamos
3 subastas. Fizemos uma subasta em 2014 e 2 subastas em 2015. Em 2014, contratamos 31 parques com uma potência, e aqui nas 3 subastas, a potência instalada era em torno de 1.000 megawatts. Aqui estamos apresentando o número de energia firme. Então, em 2014 foi 202 megas de energia firme. Em 2015, a primeira subasta, que foi no mês de agosto, contratamos 232, e na segunda subasta, que foi em novembro, mais 246 megawatts de energia firme, oriunda de usina solar fotovoltaica. E aqui apresentamos os números dos países que estão mais desenvolvidos, como China, Alemanha e Estados Unidos. O principal é a China. A China, em 2016, tinha 77.000 megawatts instalados de fonte solar. Depois temos a Alemanha e Estados Unidos, Alemanha com 45.000, Estados Unidos com 41.000. São os principais players mundiais de energia solar, esses 3 países. Os outros ainda estamos caminhando com uma muito incipiente ainda, em torno de menos de 500 megawatts de potência instalada. Apesar de termos condições excelentes para o desenvolvimento dessa fonte. E a outra estratégia que dizia a vocês é a solar distribuída, ou seja, aquela em que o consumidor gera sua própria energia. Então, nós temos uma regulamentação posta, nós permitimos que qualquer fonte renovável pode se qualificar para fazer a geração distribuída, mas majoritariamente a fonte que se qualifica é os painéis solares. E uma característica do mercado brasileiro, devido à legislação de quem pode comprar energia, devido à legislação tributária, não se pode vender essa energia, mas se pode fazer o que chamamos de compensação. Tu gera a tua energia, no final do mês se faz um encontro de contas, o que gerou, o que consumiu, e se paga solamente a diferença. E se tu geras mais do que tu consome, tu carrega como qualquer programa de milhagem de companhia aérea. Tu carregas por 60 meses, 5 anos, esses créditos. Então, nós temos o quadro, se identifica o consumo da residência, se identifica o quanto gerou e ao final de todo mês se faz essa compensação. Não se pode comercializar essa energia, é diferente de programas mundiais, diferente da Alemanha, que adotava um feed-in tariff, nós praticamos o net metering. E temos 4 modalidades, a geração de junta carga, o condomínio com geração distribuída, que seja um edifício de apartamentos, que se coloca os painéis no topo, e se pode distribuir entre as unidades, né, um percentual de energia. Ou temos o autoconsumo remoto, é quando a geração acontece dissociada do local de consumo. Ou então a GD compartida, que é quando diversos de nós podemos nos associar, cada um tem um percentual, e essa energia é gerada também deslocada do ponto de consumo. Temos apenas uma restrição. A geração e o consumo devem acontecer na mesma área de concessão. Temos 59 concessionárias, isso aí por questões de tarifas e de tributos estaduais. Então, a geração de energia tem que acontecer na mesma distribuidora de energia do local de consumo. E quais são os números? Depois que permitimos essa flexibilização de geração dissociada do consumo e de associação de pessoas, para fazer essa geração, os números explodiram. A legislação foi posta em 2012 e vimos que é muito incipiente, praticamente não crescia. Aí, quando fizemos a reforma no regulamento em 2015, conferindo essa flexibilidade, os números cresceram. Então, passamos em 2016 de 2.400 consumidores para 17.000, perdão, aqui não é consumidor, 17.000 pontos de conexão. Agora, cada ponto de conexão pode ter mais de um consumidor. Então, temos hoje 19.000 consumidores. É um aumento em um ano de 550%. Mas isto não é nada, porque no Brasil temos 82 milhões de consumidores de energia. Apenas 19.000 adotam a prática da geração distribuída.
Então, temos um campo amplo a crescer, um campo amplo a ser desenvolvido no país. E aqui são os números da geração distribuída. A potência instalada é de 139 megawatts, geração centralizada é praticamente 400. 68% dessa potência é proveniente de fonte solar. As outras são mini-hídricas, microeólicas e um pouco de biogás. Sobretudo na área do reservatório da usina de Itaipu, temos criação de suínos, então o biogás, a maior parte do biogás são provenientes dessa região. Temos que 79% das conexões de geração distribuída são residenciais e os equipamentos, os painéis e os inversores, porque a geração ocorre em corrente contínua. Então temos que ter um inversor para corrente alternada. Os equipamentos têm a duração de 25 anos. Então isso aí permite fazer um estudo econômico de quanto é o payback. Um payback no Brasil, cada concessionária tem uma tarifa, mas se fizermos uma análise média, uma distribuidora Brasil, o payback hoje está na média de 7 anos. De 6 a 7 anos que se faz o investimento, se tem o payback, e o restante até os 25 anos. Então, ficaria se gerando, né, sem ter que, com todas as inversões amortizadas. Bom, essa é a nossa característica de nosso parque gerador renovável. E temos aqui um pouco da reforma do setor elétrico. Tudo começou em 1993. Em 1993, no país, o cenário era caótico, porque as distribuidoras não pagavam os geradores, que não pagavam as distribuidoras, que não pagavam os transmissores. Havia um total descompasso. E esse descompasso custou ao nosso Tesouro Nacional 28 mil milhões de dólares. Então, o Tesouro Nacional pagou 28 mil milhões de dólares para sanear o setor elétrico do país. E a contrapartida foi que agora teremos tarifa, a tarifa era única para todo o país, teremos tarifa por área de concessão, com o sinal adequado de eficiência, e tivemos a desverticalização do setor. Agora temos gerador, distribuidor, transmissor e comercializador. Não se pode mais ter uma estrutura verticalizada no país. E as coisas, então, começaram a se transformar em 1993. Em 95, tivemos duas leis importantes, a Lei de Concessões, a 8987, e a Lei 9074, que foram oriundos do projeto RECEB. Temos aqui nosso colega argentino que trabalhou no projeto RECEB, foi um dos pesquisadores do projeto RECEB, que foi o projeto que que conferiu as diretrizes para a reformulação do setor elétrico brasileiro. Então, foi naquela época que se criou uma agência reguladora de energia, que é a ANEEL, um operador de sistema, que é o ONS, um operador de mercado, que hoje se chama CCE. Preparou toda a privatização do setor, a geração é praticamente toda, tem boa parte privatizada, a distribuição é quase toda privatizada, a transmissão se convive, as linhas mais antigas são públicas, as novas todas privatizadas. E criou-se também um mercado livre de energia. Aí depois, em 2004, tivemos a Lei 10.848, que resolveu um problema. Qual era o problema que tínhamos? Precisávamos de energia. Naquela época, precisávamos, de, em média, 4 mil megawatts todo ano. É como na plantação. Tienes que plantar para colher. Se não se planta, não tienes o que colher. Se não se autoriza a construção de usinas, daqui a 3 anos não tem megawatt de térmica, daqui a 5 anos não tem megawatt de usinas hidráulicas. E qual era o problema que vivenciávamos naquela época? Para a construção de hidráulicas, precisava de um grande aporte de recursos financeiros para fazer as inversões na usina. Entretanto, os bancos, para fazer o financiamento, exigia o PPA, um contrato de longo prazo. E essas usinas hidráulicas não tinham o PPA para oferecer aos bancos, que não faziam financiamento,
que não permitiam a construção das usinas. Então, para resolver esse looping, esse ciclo vicioso, como falamos em português, criou-se, então, a Lei 10.848, criou a garantia de suministro, modicidade das tarifas, e criou também um contrato único, ou seja, as distribuidoras apresentavam sua necessidade de energia e o governo fazia uma contratação única. Então, preciso de 10 mil megas. Quem me constrói 10 mil megas pelos menores preços, se fazia a subasta e se dava um contrato para o gerador de 30 anos. Com esse contrato de 30 anos, o gerador tinha condições de ir ao mercado financeiro e aos bancos, conseguir os financiamentos para fazer as inversões nesses empreendimentos. E aí, em 2012, nós tivemos uma lei 12.783. E o que foi a lei 12.783? O principal recado que ela se dava era o seguinte: muitas usinas hidrelétricas da década de 80, 90 tinham suas concessões finalizando em 2015, 2016. Então, o governo federal disse: vamos antecipar a prorrogação da concessão. Não é um direito tu podes ter a prorrogação, mas não é garantido. Se tu queres ter a prorrogação, vamos antecipar agora, e como o empreendimento está completamente já amortizado, nós lhe damos mais 30 anos de concessão, mas você vai receber apenas a tarifa de operação e a tarifa de manutenção da usina. E a sociedade brasileira vai se beneficiar daquele recurso que era para financiar as usinas. Então, a tarifa dessas usinas caíram de R$100, 120, 130 reais, à época para 45, 60 reais. Porque só se remunerava, então, a operação e manutenção e não se remunerava mais o investimento, tendo em vista que estava amortizado. Então, boa parte das usinas hidráulicas que eram do governo federal, todas elas anteciparam as concessões. E agora o Ministério de Minas e Energia está discutindo com a sociedade o que se chamou de consulta pública número 33, as novas diretrizes para uma lei que vai restabelecer um novo marco legal para o setor elétrico brasileiro. E aqui nós temos os objetivos dessa nova lei. É dar empoderamento ao consumidor de energia, trazer liquidez para o mercado livre de energia. Toda a lei está sendo concebida para ampliar o ambiente de mercado livre de energia no Brasil. Temos preços mais eficientes e críveis, acesso à energia renovável competitiva. Quando se fala em acesso à energia renovável competitiva, estamos falando em energia em condições de mercado, sem o apoio do governo por trás. Racionalização de cargas e subsídios, ou seja, se elimina os subsídios, fim de reserva de mercado. Esses são os objetivos. E quais são as medidas? É redução dos limites para o mercado livre. Hoje, somente quem tem demanda de mais de 3 mil quilowatts ou 3 megawatts, que são pequenas indústrias ou grandes comércios, podem ser livres. Então, a ideia é se reduzindo, até 2028, o consumidor residencial com 75 quilowatts pode ser livre. Temos a valorização dos benefícios das fontes, racionalização das subvenções, tarifa binomiais. Essa é uma grande discussão no país, porque para os consumidores de mercado regulado, ou seja, o consumidor de baixa tensão, a tarifa não é binômia. Tu pagas uma tarifa só, é monômia, e na tarifa tem energia e tem o custo do fio. E a tarifa binômia vai se pagar o fio e a energia. E aí vai se dar uma remuneração justa para aqueles que atuam no segmento de distribuição. Porque hoje, nosso programa de geração distribuída, acaba-se que, quando tu gera a tua própria energia, se faz um encontro pela energia e não pela demanda pico, então tu não pagas de maneira adequada o fio. Há um certo incentivo, um certo subsídio por trás disso. Então, quando transformarmos a tarifa em binômia,
vai ser indiferente para a distribuidora de energia. Tu vai pagar o custo do fio, vai ter a segurança do fornecimento em todas as horas do dia e se beneficiará apenas do custo da energia. Praticamente são esses os principais pontos. Sim, também é a questão da antijudicialização, porque hoje é um problema que vivenciamos muito, digamos, forte no país, que é a judicialização. Temos grandes magnitudes de recursos travados no mercado por conta de decisões judiciais. E aqui vamos apresentar como é que está a nossa demanda de energia. Aqui nós fizemos um paralelo ao consumo de energia PIB dos últimos 10 anos. Então, na década de 70 a 80, o consumo de eletricidade aumentou 12%, o PIB 8%. E temos uma elasticidade de 1,44. Na década de 80 a 90, foi 5,90 para 1,6, até chegarmos na década atual, onde nós temos um consumo de eletricidade crescendo 3,7%, o PIB 2,5%, uma elasticidade de 1,51. Chamamos a atenção apenas para o período de 2000 a 2010, quando se inverte as colunas, ou seja, o consumo de eletricidade é de 3,4% e o PIB cresce mais que o consumo de eletricidade. Por que aconteceu isso? Foi justamente na época em que o país vivenciou um ano de racionamento de energia, aí tivemos essa distorção. Aqui é um horizonte decenal sobre o consumo. Chama atenção para 2016, que o consumo seria de 516 terawatts-hora, chegando em 2026 com 741 terawatts-hora. Temos o consumo per capita, temos um aumento, né, o consumo de 159 kWh mês para 182 kWh mês para os consumidores residenciais. E esse gráfico nos mostra a capacidade instalada do país e a demanda de ponta. Então, como nós vimos em 2014, é nossa demanda máxima de ponta, 86 mil megawatts. A expectativa é que se chegue em 2016 com uma ponta de 120 mil megawatts. E aqui as perspectivas de expansão. Esse gráfico mostra as subastas que estão planejadas até 2026. Então, até 2026, devemos contratar praticamente 40 mil megawatts. E como é que vai ser essa contratação? Vai vir de hidrelétrica, térmica e fontes renováveis, como mini hídricas, eólicas, biomassa e fonte solar. E aqui o percentual por fonte. A gente observa nitidamente, devido a essa restrição ambiental das hidrelétricas, o percentual de hidrelétricas caindo, que era 65% em 2017, chegando em 2026 com participação apenas de 52%. Isso que lá em 2000 já foi 92%. E o crescimento, né, das fontes intermitentes, que é as eólicas e as solares, né, que estão crescendo bastante na nossa matriz, e a térmica sendo praticamente mantido o seu percentual de participação no parque gerador. E a nossa característica do parque para o futuro, quando eu olho, é 2020. Então, em 2020, nós vamos manter uma matriz renovável. As hidrelétricas, se forem implementadas, serão implementadas na região amazônica. Teremos grandes blocos de transmissão, porque a geração é na Amazônia, mas o consumo é no sudeste do país. Então, estamos falando aí de 3 mil quilômetros, 2.500, 3 mil quilômetros para levar essa energia da região amazônica para a região de consumo. Então, teremos grandes investimentos em transmissão e teremos uma nova tecnologia, que seria a corrente contínua para transmitir essa energia. E um fato que se pode constatar é a perda totalmente da capacidade de regularização dos reservatórios, porque as usinas hidrelétricas, se forem construídas, se houverem usinas a serem construídas, essas usinas não terão capacidade de regularização porque não terão reservatórios. E o nosso desafio é promover
precisamos de previsão de grande quantidade de inversões em geração e transmissão para assegurar o desenvolvimento do país. Temos o crescimento forte de fontes intermitentes, eólicas e solar. Temos o desafio, até pelos sinais regulatórios, parece óbvio, mas é evitar a falta de coincidência das obras de geração com as obras de transmissão. Isso foi um problema sério que enfrentamos no Brasil, porque quando promovemos a subasta, algumas empresas estatais ganharam as transmissões e outras privadas fizeram a geração. Então, a geração ficou concluída, pronta, e as empresas estatais não fizeram as linhas de transmissão. Tanto é que evoluímos na regulação e hoje, se as empresas que têm linha de transmissão em construção atrasadas em seu cronograma e têm lá algumas características para qualificar este atraso, estão proibidas de participar das novas subastas de transmissão. Então, vamos realizar uma subasta agora de transmissão, dia 15 de dezembro, com inversões de 12,5 bilhões de dólares, 12,5 mil milhões de dólares de inversões, e 3 empresas do governo de transmissão, Eletrosul, Eletronorte e Furnas, estão proibidas de participar dessa subasta porque estão com obras atrasadas. Temos o desafio de renovar as concessões das distribuidoras. Muitas das distribuidoras privadas teremos agora nos próximos 5 anos finalizando o seu contrato de concessão. E temos também o desafio de melhorar a qualidade do serviço no segmento de distribuição. É um desafio em toda a América Latina, a introdução de los smart grids, as redes inteligentes de energia. E esta, senhores, é nossa missão, que é proporcionar condições favoráveis para que o mercado de energia elétrica se desenvolva com equilíbrio entre os agentes e em benefício da sociedade brasileira. E muito obrigado pela atenção de todos. De novo, registro a satisfação de estar aqui em Lima. Agradeço a Daniela, agradeço ao Cidermin e estamos à disposição para as perguntas. Ok. Muchas gracias a don André Pepitone. Vamos a dar paso a las preguntas. Como habíamos anunciado, vía streaming estamos en conexión también con algunas regiones de nuestro país, como Piura, Arequipa, Chiclayo, Huancayo. Precisamente desde la blanca ciudad de Arequipa formulan la pregunta para don André. Si Brasil cuenta con una política energética donde vinculan el hidrógeno como combustible en los sistemas de generación distribuidos, la pregunta que hacen desde Arequipa. ¿Puede repetir? Si cuentan con una política energética donde vinculan el hidrógeno como combustible en los sistemas de generación distribuidos. ¿Hidrógeno como combustible? De hidrógeno, sí, hidrógeno, sí. Desde Huancayo le preguntan acerca del volumen de gas natural que importan de Bolivia. ¿Cuál es el volumen de gas natural que importa Brasil desde Bolivia? ¿Cuánto va hacia la generación eléctrica y cuánto volumen va hacia el consumo de las viviendas? También le preguntan al señor Pepitone si considera que los países vecinos deberían aprovechar las energías renovables. ¿Qué recomienda por la experiencia de Brasil? Asimismo, lo interrogan cuál es el margen de reserva de la generación, si hay una sobreoferta. Y finalmente, ¿cuánto demorarán para implementar el mecanismo de generación distribuido? ¿Cuál es el objetivo y beneficio que esperan como herramienta de la política económica? Adelante, don André. Bom, vamos lá, vamos começar pelo final. O mecanismo de energia distribuído. A geração distribuída é muito benéfica para nosso parque elétrico. Primeiro, porque a geração ocorre onde está a carga. Então, isso contribui para a estabilidade do sistema, isso contribui para diminuir perdas. Mas, é claro, os editais das subastas têm que ser muito criteriosos, definindo aspectos técnicos para a qualidade de energia que tem que ser injetada na rede, porque temos problemas de harmônicos, então tem que ser equipamentos que têm que ser exigidos ao gerador para que essa energia chegue na rede elétrica com qualidade. Temos apenas que enfrentar a intermitência.
Mas hoje, com a capacidade da geração distribuída e a capacidade total do país, se você faz um paralelo, a geração distribuída ainda é muito pequenita, então a intermitência ainda não chega a ser um problema para nós outros. E a geração distribuída contribui bastante com uma universalização da energia elétrica. De todos os serviços públicos concedidos em Brasil, de energia elétrica é o que é mais universalizado. O país tem praticamente 99,7% de todo o país tem energia elétrica. Então, é um índice de universalização muito elevado. E a energia renovável, hoje em dia, com toda essa preocupação ambiental que temos, ela é uma métrica de toda e qualquer nação, essa preocupação para desenvolver a energia renovável. Nós vemos aí a preocupação dos países europeus, os Estados Unidos, que querem limpar sua matriz elétrica, querem implantar usinas que não contribuam, né, para o efeito estufa, que não solte gás carbônico nocivo à camada de ozônio. Então, tem todo esse programa na Europa de limpar a fonte. A Alemanha com um programa muito agressivo para eliminar as usinas nucleares, e por isso que a Alemanha fez um trabalho muito agressivo com contratação de eólica e com contratação de energia solar. Foi seguido da Espanha, que tem um parque, que podemos chamar assim um parque sujo, que devido à característica das fontes geradoras. Aqui na América Latina, devido às características naturais dos países, então a tendência é muito forte para que as fontes renováveis se desenvolvem. Agora, é claro, o governo tem que criar as condições ideais para permitir o desenvolvimento dessas fontes renováveis. Em Brasil, por exemplo, como tínhamos uma matriz limpa, nós tínhamos uma preocupação com a modicidade tarifária, com o preço de energia. Por isso, muito tempo só se tinha hidráulica. Tivemos um choque de realidade em 2000, quando tivemos uma crise hídrica severa, os reservatórios ficaram barros e não tinha de onde se tirar energia para atender a carga do país. Adiante disso, se buscou a diversificação da matriz. E aí sim fizemos um programa de térmica gás natural, que tem um preço final do megawatt-hora mais elevado, mas em contrapartida nos traz segurança. E associado a isso, também devido à tendência do mercado mundial, que os preços caíram bastante, tivemos a crise mundial, o que nos favoreceu bastante para o contrato de equipamento eólicos. Os preços ficaram muito baixos. Como mostrei lá na subasta que realizamos, contratamos energia eólica a 26, 27 dólares no passado. E, em grande medida, foi um pouco esse cenário mundial, que as empresas, a indústria estava sobreofertada de equipamentos, os países da economia retraíram, então a indústria não tinha como alocar os seus equipamentos. E aí baixaram um preço que permitiu o benefício do nosso país contratando energia eólica. E agora também, como vimos, as condições naturais do país são fantásticas para a geração solar. Temos um índice elevadíssimo de radiação. Mas por que o Brasil não faz energia solar? A resposta é muito simples, porque é caro. Nós temos um parque muito mais barato. Então, à medida que os preços no mercado mundial começam a cair, é o que vimos praticamente que se iniciou de 2012 para a hora, então foi um momento em que acenamos para a energia solar. E como podemos acompanhar, cada ano que passa, os preços dos painéis, dos inversores têm caído substancialmente. Até porque o mercado ganhou escala. A China resolveu implantar um programa arrojado de energia solar, mais de 100 mil megawatts, num cenário muito curto de tempo. Então, isso criou mercado, criou escala e fez com que os preços caíssem. E aí também, então, chegou o momento, sem causar um sobrecusto para uma sociedade que já tem uma base de energia limpa, chegou o momento de se instalar energia solar. Um dado interessante que temos é que nos países da OCDE, o setor elétrico, não o energético, o elétrico. O setor elétrico é responsável por 24, 25%
de todas as emissões do país. No Brasil, devido à sua característica renovável, o setor elétrico é responsável por 9% das emissões do país. Nosso grande problema em emissões são as queimadas. Sobre a oferta de energia, que se tem ouvido falar, talvez na imprensa internacional não é um assunto forte, mas na pressa nacional é praticamente diário. Mas essa sobreoferta de energia, ela existe em papel, em contratos. Em megawatts na rede não há sobreoferta. Em megawatts na rede, pelo contrário, nós estamos precisando de megawatts na rede. Hoje nós estamos tranquilos pelos próximos, se a economia voltar a aquecer forte, nos próximos 2, 3 anos, temos tranquilidade no que diz respeito ao fornecimento de energia. O nosso problema em Brasília é outro. Nós não temos problema de fornecimento como tivemos no passado. Nosso problema é preço, porque temos um parque térmico, mas temos um parque térmico caro também. Temos parque térmico a óleo diesel, que está custando o quê? R$900. Para se fazer uma conversão é só dividir por 3, dá $300. E isso custa para a tarifa do consumidor final. Então, energia hoje temos, mas o problema que enfrentamos é o preço de energia, não o abastecimento. E quando se fala em sobreoferta, de novo, sobreoferta existe no papel. No mundo físico não há essa sobreoferta. A questão do gás natural, vou pedir desculpa ao colega que fez a pergunta. Em Brasília, diferente de Ocinermin, nós temos 3 agências reguladoras. Eu estou na Agência Reguladora de Energia Elétrica, nós temos uma Agência Reguladora para Hidrocarbonetos, que é a ANP, e agora foi aprovado no Congresso Nacional uma lei que cria a Agência Reguladora de Mineria. Está sendo constituída neste momento no país. Então, vamos ter 3 agências de mineria, de petróleo e de energia elétrica. Então, não temos como lhe dar os dados físicos da importação de gás natural de Bolívia. O que eu sei é que a importação é feita por Petrobras, esse gás é usado praticamente pela Petrobras num regime de take or pay, e temos uma usina hidrelétrica que se chama Termo Cuiabá, que usufrui da sobra desse contrato. O problema é que nos dias atuais não há sobra nesse contrato, logo essa usina Termo Cuiabá, que é de um player privado, não consegue gerar energia porque não fez contrato para ter o gás. E aí ela fica nesta situação e está os privados negociando com a Bolívia para ver se há disponibilidade de gás pela Termo Cuiabá. E sobre hidrogênio ainda o que existe são projetos muito incipientes, programa de pesquisa e desenvolvimento, não existe nenhuma política mais forte para hidrogênio. O que nós temos agora no âmbito de política energética, que está, de fato, sendo avaliada pelo governo, é o carro elétrico. E toda a infraestrutura, né, de recarga, isso aí nós já estamos em fase de audiência pública com o mercado, com todos os players, para estruturar como é que vai se dar essa remuneração. Então, em breve, deve estar sendo instaurado no país de maneira muito forte os veículos elétricos. Bom, muito obrigado pela atenção de todos. Muchísimas gracias a don Andrés Pepitone da Nóbrega por su fabulosa, en realidad extraordinaria exposición. Vamos a invitarlos a todos ustedes a un breve coffee break, apenas de 15 minutos. Les ruego estar aquí a las 4:40 de la tarde para empezar con la jornada del panel de los expertos, tanto en hidrocarburos como en energía. Gracias.